do serviço social, que eu acho que Bom, pessoal, boa tarde, né, a todas as pessoas que nos assistem nessa atividade destinada à nossa semana acadêmica, que por uma infelicidade, né, e por registros que a gente sabe o quanto nos comove, nos corrói, né, que é essa barbárie do Rio de Janeiro, esse caos urbano, né, produzido aí pelo poder público, né, e a gente não está aqui para, nesse momento, fazer efetivamente uma análise geral, mas para registrar como Departamento de Serviço Social, né, o quanto nos dói, né, essa barbárie, essa mutilação de seres humanos vulneráveis. A gente sabe o quanto a violência urbana assola, a gente tem noção da realidade brasileira e, sobretudo, carioca, né? Mas nada justifica o fato que ocorreu ontem e que nos enlutam, né, que nos comove, que nos paralisam enquanto profissionais, enquanto pesquisadores e, sobretudo, enquanto pessoas, né? Porque todas as pessoas, as que moram perto, as que moram longe, as que estavam na favela, as que estavam fora da favela, as que são assistentes sociais, as que são médicos, arquitetos, enfim, sem formação e sem nenhuma determinação de quem é ou da onde vem, né? Se tem consciência crítica, se tem sentimentos, se comove, né, se enluta com o ocorrido. Então, eu gostaria de deixar registrado que a gente está fazendo, está dando continuidade à nossa semana acadêmica, não por naturalizar esse fato, mas por efetivamente dar continuidade a um processo que, ao invés da gente efetivamente ficar apenas assistindo TV, nada contra assistir TV, mas assistir a barbárie, a gente vai pensar em produzir a partir de algumas referências, sobretudo essa conversa que a professora Nilza Rogéria trará hoje, que é de extensão, é o quanto a gente pode contribuir. Óbvio que nós não somos de escudo, nós não somos de guerrilha, mas o poder da conversa, da mobilização, né, e de algumas ações, elas nos remetem à possibilidade de estar nesses territórios, né, e tomara que em breve podendo contribuir de forma efetiva com essas pessoas, né? O enlutamento existe, nós não conseguimos romper com isso, mas a gente consegue abraço, sentimento, né? Mostrar para as pessoas que somos pessoas iguais a elas e nos indignamos com tudo que está posto. Então, por isso, a gente está dando continuidade às nossas atividades, mas com um sentimento de enlutamento, com um sentimento de perda, com um sentimento de tristeza por essa barbárie cometida efetivamente pelo poder público. Então, é também um alerta para todos nós, né, nos mobilizarmos para 2026, porque a gente precisa virar esse jogo, a gente precisa mudar essa lógica. Mas, enfim, de grão em grão, né, de conversa em conversa, a gente alcança o meio, a ponta, chega até a periferia, né, chega até os lugares em que nem sempre a informação chega do jeito que a gente gostaria. Então, é com esse sentimento que a gente vai dar início hoje a essa nossa atividade. Vamos continuar, mas lembrando que a gente está assinando notas de repúdio, que a gente está se indignando nas nossas redes, seja pelas redes pessoais, pela rede dos programas, né, pelas redes dos grupos de pesquisa, porque não é possível nos paralisarmos com o que a gente está assistindo. Então, sinto muito, espero que vocês, né, cada um na sua casa, com a sua segurança, né, se perdeu algum parente, seja numa frente ou em outra, meus sentimentos, mas que a gente continua aí na luta. Tá bom? Eu vou passar para a professora Rogéria, eu vou ficar um pouco aqui. Essa é a minha terceira reunião de hoje, eu ainda tenho uma quarta reunião, enfim, e tem uma série de outras ações para serem tomadas, mas vou ficar aqui um pouquinho com vocês para acompanhar, para dar força, para dizer que somos todos iguais, estamos juntos nessa. Então, muito obrigado aí por me ouvirem e meus sentimentos, Obrigada. mais uma vez, a todos nós, de alguma forma, fomos atingidos por essa barbárie. Muito obrigada, Valéria. E é com esse mesmo sentimento, né, que a gente começa a falar dessa possibilidade que é o que a gente produz como conhecimento dentro da academia e essas ações para com, né, a sociedade nessa proposta de diálogo, nessa proposta de horizontalidade. Eu acho que por isso a gente, né, profissionais de uma
né, do serviço social como uma profissão de intervenção, eu acho que a gente se sente duplamente violentado com tudo isso, né? A gente sabe quem são essas pessoas, esses são o nosso público prioritário nas nossas ações, nos nossos atendimentos. A gente conhece e consegue fazer uma análise crítica do que esse Estado social produz e por que esses jovens acabam sendo ecos desse modelo de desenvolvimento e da falta de uma outra alternativa. A gente sabe, né, da hipocrisia que é toda uma política bélica de segurança pública, da mesma maneira que, como esse Estado acaba sendo conivente e muitas vezes através da sua própria mão, que faz com que esse aparelhamento da segurança pública e do armamento pesado cheguem até as favelas. Então, é nesse misto de sentimentos que a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho hoje desse conceito do sentido do que é a extensão universitária. Eu, particularmente, estou muito mobilizada hoje, vocês sabem, eu tenho mais de 20 anos no Complexo do Alemão, não dá para passar batido para mim. Desculpa, gente, mas para mim é muito difícil. Estamos com você, Nilza. Sinta-se abraçada. Eu prensei nela na hora. Porque são mais de 2 décadas subindo aquilo tudo, e fazendo coisa e convivendo e acompanhando, né, tanta coisa e a sensação de que a gente sempre está perdendo é muito difícil. Mas enfim, vamos lá. A gente vai começar, a gente planejou esse encontro de hoje fazendo uma triangulação aqui entre a Andrea, que é uma estudante nossa, uma doutoranda do nosso programa, que vocês conhecem, porque ela também é funcionária da PUC, mas não só por isso, ela também participa como estagiária docente, como colaboradora, né, nas nossas disciplinas da graduação. Depois eu vou falar um pouquinho da perspectiva extensionista, do que a gente tem tido dos professores, trazendo alguns exemplos para vocês e um convite para quem quer conhecer um pouco mais desse modo de fazer, que não é o nosso estágio e não são as nossas horas complementares, mas é de um trabalho que tem um compromisso para além da nossa pesquisa, né, com uma ação direta e contínua. E, por fim, a gente vai ter a participação da Ágata, que é aluna da graduação e que está como nossa estagiária extensionista no programa de extensão universitária da CAPES, que é o PROEST PG, e aí ela vai falar um pouquinho da experiência dela como extensionista dentro, pelo departamento, mas num programa institucional. Então, eu vou compartilhar a tela e vou pedir que a Andréia, então, se apresente e ela começa, enquanto isso eu me refaço aqui das minhas emoções, e a gente segue aí, né, trocando, e podem interromper, podem perguntar, sintam-se à vontade, né? A ideia é que a gente faça desse momento também um momento de diálogo, né? Então, fiquem todos e todas e todos aqui convidados a participar dessa conversa, tá bom? Abriu em modo de apresentação para vocês? Não, Não, né? Deixa eu ver se vai agora. Foi? não. Te botar lá embaixo, não? Eu botei. Não foi, não? Não. Então, peraí, deixa eu voltar. É porque o Zoom tem hora que você quer abrir. Deixa eu ver se ele vai já aberto. Agora foi. Foi? Tá bom. Então, Andréia, com você. Boa tarde a todos, todas e todos. Sou Andréia Oliveira, como a Nilza apresentou, sou doutoranda, funcionária PUC há alguns anos, e aí minha pesquisa é sobre extensão universitária. De antemão também quero já, enfim, pedir desculpas porque hoje o dia está bastante difícil, realmente bastante difícil. Há mais de 30 anos atrás eu fui moradora de Ramos, da Rua Major Rego, para quem conhece, é uma rua anterior
a Paranapanema, então exatamente na subida do complexo. A pessoa que me ajudou quando me auxiliava, quando eu estava grávida, meu filho nasceu, foi a primeira pessoa que me ajudou muito, era moradora do complexo, então eu tenho uma referência pessoal imensa com aquele lugar, e agora, pelas mãos da Nilza, eu retornei como pesquisadora, então tenho tido uma interação muito grande com aquele espaço e convivendo muito com com algumas pessoas ali. Tá muito difícil. Hoje é um sentimento de impotência, tá realmente muito difícil até de pensar. É aquilo, é um luto, é como se realmente tivesse perdido um ente muito próximo, mesmo sem conhecer pessoalmente aquelas pessoas. Então, enfim, não podia começar a falar de extensão sem falar desse momento, porque extensão é um pouco, né, e um pouco não é isso, é essa relação com a sociedade, essa relação com o outro. Então, antes de a gente começar a falar um pouco, a Nilza me pediu aqui para trazer um pouco do histórico, né, percurso normativo da extensão, porque é uma política pública. Queria não ser apenas fazer disso um monólogo, falar, que é chato, ainda mais nessa telinha, mas saber se alguém sabe o que é extensão, o que pensa de extensão, o que acha que é extensão, principalmente para os alunos e para as alunas de graduação, que hoje se veem, né, a partir de 2023, se veem com disciplinas no currículo, disciplinas com carga horária extensionistas ou disciplinas. Fechou, Andréia. Fechou seu microfone. Ai, perdão. Enfim, então, retomando um pouquinho, entender com os estudantes de graduação, com os alunos e alunas, o que entendem. E de doutorado e mestrado também, eu já vi que tem colega aí do grupo do Negas aqui presente, o que entendem por extensão. E se já conhecia, se já tinha ouvido falar em extensão, e a importância da extensão nessa formação, na nossa formação acadêmica. Alguém aí se levanta a mão para falar alguma coisa? Andréia, Oi. 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 Vou falar, né? Boa tarde a todo mundo, eu sou o Wagner Coppola. Eu entendo a extensão como um pilar fundamental de uma instituição de ensino superior, né? É, eu percebo, né, que o principal, e aí, obviamente, é você que vai apresentar, e aí você vai tecer críticas quanto a isso, corrigir se estiver errado, claro. Mas, assim, o que eu percebo, assim, a ideia da extensão é exatamente é, se aproximar da comunidade, né, da sociedade num todo, né, ao redor da instituição ou não, por exemplo, para exatamente levar a academia, levar as produções para além dos muros da academia, da instituição, né? Mas o que eu percebo, e aí eu faço uma crítica, e até mesmo de experiências, é que em grande parte das instituições de ensino superior, a extensão ela está ali e não tem todos esses atravessamentos, né? Ela não consegue romper de fato os muros da instituição de ensino superior, né? Às vezes eu percebo que ela é uma açãozinha pequenininha, pontual ali, e falo, nós tivemos uma ação de extensão e pronto. Eu percebo, e aí, né, você vai falar para mim se é isso mesmo, eu percebo que a extensão deveria ter algo meio que de continuidade, né? Ter uma real aproximação, não levar algo pontual. Beijo, acabou, tchau, até a próxima, né? Que eu percebo que algumas instituições fazem dessa forma. Eu também não sei se é exatamente assim que tem que ser, né? Mas eu percebo que o papel fundamental, né, que é um dos pilares da universidade, é se aproximar da sociedade, né, da comunidade de uma maneira geral. É isso. Mas, Eu acho também que é um meio de. Desculpa, gente, eu sou a Ágata, eu sou aluna do Serviço Social da graduação. Eu acho que também é um motivo de reafirmar o papel da universidade, né? Porque a gente estuda a sociedade, a gente está sobre, assim, a gente está sobre a sociedade porque é o que a gente está lendo, estudando a todo momento, mas que não vai lá e faz, não pratica aquilo que a gente está colocando em teoria, sabe? E eu acho que a extensão, ela faz isso, ela tenta reafirmar o papel da universidade de
de sociedade. E aí, no caso, praticar uma ação que de fato vá concluir essa extensão. Acho que é mais ou menos esse o meu entendimento. Alguém? A Eriane está com a mão levantada. Não sei se é porque a Eriane quer falar. Eu vou aproveitar aqui a contribuição do Wagner e da Agatha, eu também entendo dessa forma. Eu acho que são vários objetivos, né, da extensão. Aproximação com a realidade, eu acho que também, enfim, é isso que a Agatha falou, né, da gente estudar, né, ter o objeto, mas eu acho que é a devolução também, né, dar uma devolutiva para a sociedade daquilo que a gente produz, né? Então, acho que enfim, só para complementar aí o que Wagner e Agatha colocaram, é uma forma que a universidade tem de devolver para a sociedade, né? Uma das formas de devolver para a sociedade aquilo que ela produz com recurso público, com conhecimento que é acumulativo, né? Então, acho que é importante pensar a extensão no tripé, ensino, pesquisa e extensão, também entendendo que ela vem sendo dedicado um pequeno pedaço, né, da nossa atenção das universidades para a extensão, mas que ela faz parte tanto quanto o ensino e a pesquisa, né? A extensão é muito importante para retroalimentar a pesquisa, para nos aproximar, né, das comunidades e principalmente trazer também a comunidade para perto da universidade, né? Desmistificar esse lugar encastelado da universidade. Então, acho que é isso. Posso dar uma complementada, né, para dar um ar de um ar mais leve com um dia tão pesado, que é isso, gente. A extensão, na época da minha formação, por exemplo, que tem 40 anos, ela tinha um peso muito efetivo. E ao longo do processo, por uma série de reformas, inclusive das agências de fomento, a extensão acabou perdendo um pouco. Então, passou um período que era proibitivo falar em extensão, né? Quando um professor tinha uma característica extensionista, ele era criticado, era um pragmático, né? Era alguém sem referências teóricas, né? E, para nossa alegria, há uma retomada, né, desse debate e da importância da curricularização da extensão. Então, volta ao cenário de formação, ensino, pesquisa e extensão. Então, isso é muito importante e relevante, sobretudo para aquelas pessoas com uma formação, como eu, mais antiga, que em determinado momento se sentiu oprimido, né? Eu já tive várias críticas de algumas pessoas falando, não, mas esse trabalho aqui que a Valéria faz, ele não é só de pesquisa teórica, ele é extensionista, né? Ele faz isso, mas não como elogio, e sobretudo como uma crítica. Então, hoje, quando a gente vê que é fundamental, né, ele está curricularizado, isso é muito importante. Então, era essa pequena contribuição que eu queria dar a vocês. Prossigam, gente, que eu estou aprendendo também aqui. Na verdade, é tudo isso junto. Cada um falou um pouco, acho que a gente já podia quase que parar por aqui, né? Porque é exatamente isso, extensão é um pouco isso. A Valéria trouxe um pouco dessa história, exatamente isso, e a gente vai tentar ver aqui um pouquinho do porquê disso ter acontecido, os momentos, né, nessa trajetória. Mas hoje, com a dita curricularização, né, os créditos as horas de extensão validadas em créditos no currículo dos alunos de graduação, ela está mais evidente. Se trouxe essa evidência, foi um caminho. Esse caminho da extensão é um caminho longo, é do início do século passado, né? A extensão chegou junto com a universidade, precisamente, a gente tem datado aí nos livros 1911, oriunda de modelos eurocêntricos, né? Inglaterra e Estados Unidos, como a Inglaterra, como cursos de curta duração para atender a sociedade, por isso até pouco tempo os cursos que hoje denominados cursos de educação continuada eram considerados cursos de extensão, e a prestação de serviço vindo dos Estados Unidos também para atender o mercado, né? As indústrias, as grandes indústrias precisavam
não só da mão de obra qualificada, mas também precisava desse saber. E com essa perspectiva eurocêntrica do saber superior, né? Nível superior, universidade, o saber superior, aonde a universidade, no alto do seu intelecto, levava o conhecimento, o seu saber, aquele que não tinha saber. Então, não valorizando o saber do outro. E hoje a extensão tem, por princípio, valorizar saberes outros, saberes periféricos, saberes marginalizados. Por isso ela traz como método a dialogicidade, a horizontalidade do saber, sendo ela um processo. Tá? Mas com a resolução, né, que é a última, ou pelo menos a última, que no sentido de ser a mais recente, que é a resolução 7 de 2018, que trouxe a obrigatoriedade da extensão, a extensão ela se tornou uma parte obrigatória do curso, do currículo, da matriz curricular. Ela está indissociável, deve estar indissociável da pesquisa, de forma indisciplinar com o ensino, também dissociável, porque a Constituição, em seu artigo 207, salvo engano, ela traz a indissociabilidade, e essa entre o ensino e pesquisa. Então, hoje, há debates que a gente, nos fóruns de extensão, que se entende que a extensão, junto ao ensino e à pesquisa, teriam que ter, se fôssemos dividir em percentual, não apenas os 10% obrigatórios, que hoje a legislação traz, mas 33%, 33,3%. Então, isso já vem sendo debatido, 33,33% no ensino, 33 de pesquisa, 33 de extensão. E com caráter educativo, político, cultural, científico e tecnológico. É assim que se faz, se pensa extensão hoje. Mas voltando aqui para a gente seguir o percurso nessa linha histórica da extensão. Como eu falei, em 1911, ela chega nesse modelo eurocêntrico, advinda do modelo norte-americano e inglês, de prestação de serviço e cursos de curta duração, para atender aquele mercado. Paralelo a isso, acontecia na América Latina, no movimento de Córdoba, né, na Argentina, que trouxe toda uma transformação, uma mudança na forma de ver a universidade. E trouxe a perspectiva da extensão como essa relação da universidade que a Agatha falou, enfim, dessa relação da universidade com essa sociedade, esse compromisso social. E ali já se trazia, já eram os primórdios do que a gente hoje entende e desenvolve e estuda, da responsabilidade social universitária, né? E nesse período todo, ainda que seguindo o modelo eurocêntrico, avanços e retrocessos na extensão, mas ela ainda não era reconhecida, não era institucionalizada. Ainda permanecia como muito relacionada à vocação, como a Valéria mesmo colocou, então era muito mais relacionada à vocação. O mote da própria política sempre foi a pesquisa. Nessa época, nem tanto, ainda mais o ensino, mas a partir de então a pesquisa, porque chega o governo militar. E com a repressão total às práticas emancipatórias, porque a extensão pós-movimento de Córdoba, ela passou a introduzir o pensamento de Paulo Freire, de educação popular. Então, emancipatória. Quem, né, estuda extensão, que nunca leu Extensão em Comunicação, de Paulo Freire, o mestre da nossa educação. Então, veio toda uma repressão. Com o governo militar, a extensão foi colocada como algo mal visto, e eles começaram a criar políticas dizendo-se extensionistas, mas com uma perspectiva totalmente assistencialista. E aí, nessa época, nós temos, por exemplo, o projeto Rondon, que hoje, né, e aí a gente pode falar disso depois, num outro momento, desde do primeiro governo Lula, ele foi totalmente reformulado, mas enquanto o projeto Rondon existiu e foi realizado na época de período de ditadura militar, ele tinha uma perspectiva totalmente assistencialista, onde as universidades iam com seu saber, com seu conhecimento, levar serviço às comunidades ribeirinhas. Era muito importante, a gente, no momento de a gente entrar, fazer uma análise crítica, mas a função era
apenas prestação de serviço assistencialista, de levar um saber superior, algo que o outro precisava, e não de troca com o outro, de entender e trabalhar e construir junto algo que pudesse ser dialógica nessa prática dialógica que Freire já trazia naquela época. Né? Período de ditadura termina, vem Constituição. Com a Constituição veio a consagração da indissociabilidade. A Constituição ela traz a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, desde então, deveria ter igualdade, horizontalidade entre as práticas. Infelizmente, a própria política não recepcionou desta forma. A própria política sempre trouxe a pesquisa, obteve a pesquisa como centro. No momento, o ensino e a extensão foi sempre o apêndice, foi sempre algo complementar, algo de menos importância. Até hoje, isso é uma crítica que eu trago, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, até hoje, nós estamos, uma boa parte aqui, vendo a pesquisa, os cursos, né, os programas de pós-graduação permanecem no Brasil formando pesquisadores. Nós não temos formação metodológica, prática em extensão. No entanto, saímos de uma pós-graduação acadêmica, pressupõe-se, na grande maioria dos cursos, retornamos para a academia para atuar na graduação sem nenhuma formação em extensão. Porém, são obrigados, docentes, a atuarem em extensão. Então, a visita técnica, a aula ao ar livre, há uma série de práticas com alguma metodologia ativa, mas que não necessariamente podem ser caracterizadas como extensão, porque extensão é metodologia ativa, mas nem toda metodologia ativa é extensão. A política traz metodologia que eu chamo de básica mínima para que a extensão ocorra. A gente vai chegar lá. Os marcos legais nessa trajetória da extensão. Nós temos 88 veio, trouxe a indissociabilidade. 88, na Constituição, ela traz a obrigatoriedade do PNE, do Plano Nacional de Educação, que é uma lei decenal que rege toda a educação nacional, desde o fundamental, né, do básico até o nível superior. O Plano Nacional 2001-2010, ele já trouxe a extensão. Ele já trouxe a obrigatoriedade da extensão. Ele só não trouxe a obrigatoriedade com foco na curricularização. A elite acadêmica fez o quê com esse PNE? Interpretou como atividade complementar. Então, foi com o PNE 2001-2010 que surgiu nas universidades o programa de voluntariado universitário. Por quê? Traduzia-se a extensão, coloca para fazer projeto social, fez um projetinho, uma atuação em uma ação social, vale atividade complementar, isso é extensão e já resolve o problema. Assim surgiram os programas de voluntariado, porque a extensão foi recepcionada como atividade complementar. O que é importante, mas não trazia a reflexão, a formação crítica autônoma que a extensão se propõe, de troca, de horizontalidade, de dialogicidade, de interdisciplinariedade que ela se propõe. 10 anos, 2010, 2014, o outro PNE. Se vocês prestarem atenção, o PNE é uma lei decenal. Então, se o primeiro PNE, a lei venceu em 2010, em 2011 tinha que ter um outro PNE, mas não havia vontade política. Não havia vontade política, o PNE 2010 ele se estendeu e houve uma briga imensa política para aprovação do subsequente. Nesse interim, o Fórum das Universidades Públicas, que desde os primórdios sempre... Porque a extensão na universidade pública, só retomando aqui um passo, a extensão na universidade pública ela é orçamentária. Então, desde que a universidade pública foi implantada no Brasil, ela atua em extensão, diferente das demais universidades.
as privadas hoje, apesar da obrigatoriedade da legislação, elas trazem uma extensão muito mais voltada para a perspectiva da responsabilidade social, aonde numa responsabilidade social no sentido de marketing social, né? Porque tem a lei de responsabilidade social, então tem, porque são empresas, então tem abatimentos. As comunitárias, a extensão, ela está intimamente relacionada à sua identidade, porque o conceito de comunitarismo ele surgiu com as práticas de troca de atendimento, ainda que numa perspectiva assistencialista, mas de atendimento à sociedade. Então, extensão é identitária, é razão de ser e de existir de uma universidade comunitária. Pela própria lei das comunitárias de 2013, uma instituição ela só se torna comunitária, entre vários outros requisitos, se ela tiver um forte programa e uma forte atuação comprovada, claro, em extensão. Então, ela é razão de existir das comunitárias por isso. Tá? Então, diante dessa ausência e de todo o histórico das universidades públicas de atuar em extensão, o Fórum das Universidades, que sempre foi muito ativo e permanece ativo, que é o Forest, e que sempre ditou a política de extensão no Brasil, mesmo pós-Constituição de 88, em 2012 eles lançaram uma política, a Política Nacional de Extensão Universitária, forçando, pressionando o poder público a votar o PNE, que até então estava em suspenso. E essa política, ela prevalece até hoje. Ainda hoje ela complementa, ela subsidia a Resolução 7. E essa política de 2012, a política nacional, ela traz o que a gente chama dos 5 Is da extensão. E o que são os 5 Is da extensão? A dialogicidade, a interdisciplinariedade e interprofissionalidade, que são as diretrizes, né? E a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Esses 3 primeiras diretrizes, elas são compreendidas como metodologia. É a metodologia da extensão, é como a extensão deve ocorrer. As 2 diretrizes seguintes, que formam os 5 Is, é o impacto na formação do estudante e o impacto, ou na contribuição de impacto na sociedade. E que a gente entende que essas são as finalidades da extensão. A extensão, quando ela está indissociável do ensino, a finalidade maior dela é o impacto na formação do estudante. Quando ela está associada à pesquisa ou indissociada da pesquisa, a finalidade dela é o impacto na sociedade. E quando ela está imbricada, e eu aprendi essa expressão com a Ariane, numa aula da Ariane, lá no mestrado, quando ela está imbricada com o ensino e com a pesquisa, ela impacta aluno, estudante e sociedade. O fórum pressionou, em 2014, finalmente foi votado o novo PNE, né? O PNE 2014-2024, que é a Lei 13.005, e ele reafirmou a importância da extensão, trouxe a meta 12.7, trazendo a obrigatoriedade da extensão como crédito curricular. No mínimo 10%, a partir de 2023, dando um prazo de 2 anos, e que depois foi prorrogado por mais um, por conta da Covid, da pandemia, ela traz essa resolução, a meta, ela trouxe a obrigatoriedade de 10%, mas ela precisava ser regulamentada. A regulamentação do PNE, dessa meta 7, só veio em 2018. Se a gente prestar atenção nos gaps, nas datas entre uma legislação e outra, a gente consegue inferir a luta política que existiu e ainda existe para que a extensão possa ser reconhecida enquanto metodologia de ensino e aprendizagem, enquanto ação, atividade imprescindível e importante à formação. Não há uma valorização, ou pelo menos uma grande dificuldade em se dar a devida importância de colocar a extensão aonde ela deve estar. E aí, eu, como pesquisadora que sou,
entendo que isso se dá muito ao fato. A extensão ela deve ocorrer, pode ocorrer, com os três setores da sociedade, porque ela é relação da universidade com a sociedade. Sociedade, primeiro, segundo, terceiro setor. Mas, de novo, eu, Andréia, pesquisadora, entendo que é na troca com o terceiro setor aonde os estudantes traz uma reflexão crítica, autônoma, de maior relevância na sua formação. E quando a gente lida com o social e quando a gente lida com o terceiro setor, nem sempre há um interesse político para que isso aconteça. Talvez esteja aí um dos motivos pelo qual a extensão ainda precisa brigar muito quando comparado ao ensino e à pesquisa para se firmar na academia. A Resolução 7 de 2018, ela veio regulamentando, né, a meta 12.7 do PNE 2024 e trouxe a curricularização. Então, desde 2023, todos os currículos a partir de 2023, de todos os cursos de graduação no Brasil são obrigados a, no mínimo, incluir 10% de atividade extensionista na sua carga horária total. Entendendo que a extensão ela não é algo a mais, ela não é uma disciplina que tem um conteúdo de 30 horas e depois mais 20 horas de ação de extensão, porque ninguém vai para um campo, ninguém vai atuar, estar em extensão, sem ter o conhecimento prévio a respeito do assunto, sem ter o conteúdo. Então, é algo que é indissociável. A gente entende que estar em extensão é um movimento, é a metodologia que a política nacional traz, da dialogicidade, de estar no campo, de conhecer o outro, da horizontalidade de saberes, de valorizar o outro. Antes da extensão, a perspectiva era totalmente tecnicista, uma abordagem que resultava numa formação técnica excelente, com métodos, ferramentas, em detrimento de uma formação humana integral, né, de compreensão da realidade. A extensão veio para trazer essa formação humana, humanista, digamos assim, aonde a gente brinca que não adianta fazer um curso de engenharia, ser o melhor engenheiro com um curso nota 7, onde o prédio não vai cair, mas se ele não sabe construir uma casa na favela que atenda à realidade daquela comunidade. Se ele não vai construir uma casa que não vai atender àquela realidade. Você pode passar, Nilza, por favor? Então, um pouco do papel social, que a gente já acabou falando, que são as práticas dialógicas emancipatórias, que reconhece e valoriza outros saberes. Então, essa prática do não somos nós com o saber superior da academia, que levamos o nosso saber, mas ouvindo, refletindo, construindo juntos. Cada comunidade, cada indivíduo, porque a extensão ela pode se dar com pessoas, grupos ou indivíduo, mas desde que a gente ouça, por isso a importância dessa troca, de refletir, de construir juntos, de voltar para a universidade, de, enfim, buscar os conhecimentos técnicos, os saberes técnicos e conceituais, se preciso for, para entender aquela realidade e poder construir juntos de forma que não seja impositivo, mas colaborativo. Ela atua como instrumento de descolonização do pensamento e justiça cognitiva, né? A gente falou de valorizar outros saberes. Por que é a descolonização do pensamento? Porque o movimento de Córdoba foi isso, foi uma das grandes críticas ao saber eurocêntrico. Como eu falei, a extensão ela chegou oriunda de modelos eurocêntricos. Então, a América Latina, no movimento de Córdoba, ela criticava e se colocava, né, e colocava a importância do saber local, do saber fazer de cada povo, de cada território. E a extensão ela vem para fortalecer, enfim, para reafirmar isso. Eu brinco, mas é a mais pura verdade, dificilmente você vai encontrar uma dissertação, uma tese, um TCC de alguém que fale, que traga extensão, que estude extensão, no máximo um texto em espanhol, até por questões mesmo de princípios epistemológicas,
o estudioso de extensão ele vai evitar outros autores que não os doutores nacionais, os autores latinos. A formação em pesquisa, logo no início a gente já falou que a extensão ela retroalimenta, a Ariane mesmo falou isso, da retroalimentar o ensino e a pesquisa, fortalecendo essa formação integral. E a gente entende, isso ficou muito claro na minha pesquisa de mestrado, que a extensão, ela porque o que me motivou na minha pesquisa de mestrado, a primeira pergunta foi: ele é custo? É despesa? Porque ela era vista desta maneira. Não, e ficou comprovado que a extensão ela é investimento. Para além da formação técnica, ela é um investimento humano, social, cultural, econômico. E não é um custo institucional. Por quê? Porque quando a gente, muito freiriana, porque quando o indivíduo, quando uma universidade ela forma indivíduo, ela não forma só um profissional técnico, quando ela forma gente, ela forma um indivíduo, ela impacta na sociedade. Aquele indivíduo muda e aí bem Freire, consequentemente, ele vai refletir essa mudança em todo o seu meio. Então, a extensão é investimento. É a gente entender o que aconteceu hoje, por uma questão política, né, hoje não, ontem, perdão, esse morticínio. Enfim, é entender que ali, por trás disso, tem questões sociais, políticas, econômicas. E isso a gente entende quando a gente está no território, senão a gente vai entender vai achar que é o quê? Que só tem bandido e que só tem gente. E não é, a gente sabe que não é isso. A extensão possibilita, mas não possibilita apenas de forma conteudista, de saber, de ouvir, de ler que alguém escreveu, mas a gente consegue vivenciar isso, entender isso realmente na prática, vivenciando essa experiência e conhecendo essas realidades. A extensão e pós-graduação é um pouco do que eu estou estudando agora, da pesquisa que eu estou encaminhando agora no doutorado, é essa formação ainda nossa na pós-graduação, centrada na pesquisa, e essa ausência de formação técnica, metodológica de política de extensão. Particularmente no meu fazer profissional, isso é muito latente, e eu faço uma crítica à própria política, que trouxe a obrigatoriedade da extensão, sem trazer subsídios para aqueles que atuam na graduação, que atuam na formação, terem essa formação. Então, isso eu acho, isso está trazendo consequências, e essas consequências não estão dentro da universidade apenas da PUC, isso é notório, tem na grande maioria das universidades, eu já tinha percebido isso na minha pesquisa de mestrado, e isso está ficando muito mais forte, muito mais visível agora com o doutorado. Por isso, porque os docentes, os egressos, são convocados a realizar a extensão sem preparo conceitual, né, pedagógico. O resultado é a limitação na formação de docentes críticos, comprometidos com a transformação social, e é isso, fica ação pontual, uma aula prática, uma aula ao ar livre, são classificadas como extensão, sem nenhuma articulação entre ensino e pesquisa, e sem compreender que extensão é processo. Fundamentalmente, ela é um processo. A própria Resolução 7 traz isso. Ela é um processo que poderá trazer um resultado final. Eu sempre brinco que eu sempre dou a extensão, a receita é como a receita do bolo. A gente sabe quais são os ingredientes. Não importa quem vem primeiro ou quem vem depois, o que importa é o bolo. Só que a extensão, a diferença é, não necessariamente o bolo vai sair. Pode ser que o bolo até saia solado, mas o que o aluno que está realizando, né, usando aqueles ingredientes para colocar em prática aquela receita, ele aprendeu. Talvez ele aprenda que se ele colocar o ovo na frente da margarina, a coisa não vai ficar muito boa. Mas o que importa é o que ele aprendeu. E essa experiência, por isso as evidências na extensão, e isso é uma política do próprio MEC, as evidências elas são individuais, elas são subjetivas, é o que cada aluno apreende dessa prática, é o que ele apreende nessa atuação. E não o bolo bonito que a gente mostra. Se tiver o bolo bonito para mostrar, perfeito. Mas o que se aprendeu com o processo. E aí a gente deixa para a gente pensar e discutir um pouco como fortalecer a extensão se quem forma hoje não foi formado para ela.
Então, é essa pergunta que eu deixo para a gente aqui discutir um pouco e aberto para as perguntas, caso tentei ser bastante sucinta, abordar o máximo possível dentro desse percurso histórico para a gente entender um pouco o que é extensão e como é que ela se dá hoje. Pois é, Andréia, fez aí uma provocação bacana para deixar aí todo mundo, né, com motivado, desafiado, desafiada, mas a proposta é a gente refletir sobre essas três dimensões, né, do tripé ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva indissociável e na perspectiva dialógica, né? Então, acho que o que eu vou trazer agora na sequência, que é um pouco das experiências extensionistas de três professoras, acho que podem ser auxiliares a gente, né, a nossa audiência aqui de alunas e alunos de graduação e pós-graduação, a refletirem um pouco sobre como é que a gente pode compreender o nosso lugar nessas dimensões da aprendizagem, né, dessa aprendizagem compartilhada. Eu vou dar seguimento falando um pouco, mas eu estou vendo que a professora Irene está aqui e a professora Valéria também. Então, embora eu tenha preparado aqui os slides com conteúdo, eu acho que seria bacana ouvi-las, né, sobre as suas experiências extensionistas. Isso não estava no script, tá, gente? Mas, já que, se quiserem, se puderem, será muito bom. É, acho que eu não sei se Irene está ainda, senão a gente pode começar pela Valéria. Eu vou colocar Sem aqui o problema. slide, né? O slide que a gente preparou aqui são os professores, né, com seus projetos, e aqui está o projeto da professora Valéria. Na verdade, não estava no script, mas não tem nenhum problema falar sobre, né? Eu acho Depois da mais gostoso, né? E Mais sobretudo depois orgânico. de que da fala da Andréia, que traz toda uma contextualização para a gente pensar esses eixos, né, essa materialidade a partir de referências. Isso é muito importante. Eu não vou tomar muito tempo, mas quem me conhece sabe que eu trabalho já há alguns anos com catadores e catadoras de materiais recicláveis, e no período do início do não no início, mas a primeira ação da política nacional em atenção à política nacional de resíduos sólidos, em atenção ao artigo 54, foi o encerramento dos lixões, que ainda não aconteceu na sua íntegra, mas o primeiro evento dessa natureza foi o encerramento do lixão de Gramacho, que eu já fazia todo um trabalho e uma pesquisa com catadores e catadoras. E como um desdobramento desse trabalho, foi pensar como esse segmento poderia se organizar através da estruturação de um polo de reciclagem que pudesse atender não só a legislação, mas que garantisse trabalho e renda para essa população. Então, a partir de vários contatos, referências e suporte financeiro, eles estruturaram um polo, uma estrutura física, né, do que seria uma central de tratamento de resíduos no próprio subbairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Então, desde 2012, a gente faz esse trabalho. Lógico que tem um trabalho anterior, mas a materialidade do polo de reciclagem, tal qual ele foi concebido, ele nasce a partir de 2012, com algumas cooperativas de catadores e uma associação, né? A diferença de uma e outra é que as associações, embora elas possam comercializar materiais, ter catadores e catadoras, ela também tem uma ponta política, uma ponta de reivindicação, de garantia de direitos, e é nesse lugar que o projeto de extensão se ancora, né? Porque a gente entende que a perspectiva da academia, os insumos, né, teóricos, metodológicos, podem contribuir para o fortalecimento desse movimento, né? De um movimento que nasce à luz da organização desses catadores e hoje ele já redimensionou para além da Associação de Catadores do Aterro Metropolitano, a CANJ, existe o Movimento Nacional Eu Sou Catador, que a gente faz um suporte teórico, né?
para garantir exatamente o fortalecimento desse segmento e dessa organização. Então, a gente procura, além disso, desdobrar em alguns projetos de pesquisa. Então, hoje a gente tem o desenvolvimento de duas pesquisas de iniciação científica, uma para pensar a inclusão socioeconômica dos catadores e catadoras, a partir de um decreto federal sancionado a partir do governo Lula, é de 2023, que é o decreto 11.413, e o decreto de inclusão socioeconômica de catadores e catadoras através do crédito de reciclagem. Então a gente subsidia, né, com conversas, eu faço roda de conversas, as alunas de iniciação científica vão até o polo, eu articulo com os catadores e com a representação algumas conversas com as instâncias governamentais e do terceiro setor. A gente agora vai estar na COP30 a partir de um painel, né, que não vai só discutir Jardim Gramacho, mas ele decorre desse trabalho de extensão, né, dessa ação com os catadores para discutir inclusão socioprodutiva. A gente já fez muita coisa do Jardim Gramacho, hoje um pouco menos, por quê? Primeiro que a área não é uma área que é de risco. Segundo, que está passando por um processo de projetos estruturantes a partir do apoio da Petrobras. E a gente intenciona que com esse projeto estruturante a gente possa, no ano que vem, ter alunos extensionistas no polo, acompanhado por nós. Existe agora foi contratada uma assistente social, que é nossa aluna de mestrado, que está lá fazendo um acompanhamento, contribuindo com a articulação com CRAS. Jardim Gramacho não tem CREAS, embora tenha uma demanda bem específica para o CREAS, né? Não tem um posto 24 horas de atendimento, então só tem um postinho, tem um fórum comunitário que também a gente se articula para que o debate da questão socioambiental e o suporte a catadores e catadoras seja viabilizado nesse contexto. Então é um pouco isso que o projeto de extensão vem fazendo, já teve muito mais ativo e hoje ele tem essas ações que são mais esparsas, infelizmente. Entendeu? Mas é um pouco isso. Fiz uma síntese, mas é isso. Muito obrigada, Valéria. Uma super síntese, nada como, né, a grande matriarca, a grande maestra desse projeto para poder falar dele, né? Então, eu vou agora apresentar aqui para vocês, não sei se a professora Irene está aí, mas se tiver, ela se manifesta e eu passo, né, a palavra. O projeto que a professora Irene Risini lidera, né? O Centro de Cultura e Educação Lúdica, que funciona na Rocinha, né? Através de um ponto de cultura. Então, é muito interessante a gente observar que a professora Irene é uma professora do nosso departamento, mas também a pessoa que criou e lidera o CIESP, né? Que é um Centro de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias, também torna um ponto de cultura junto com essa organização de base comunitária na Rocinha, para trazer experiências e trabalhos junto com as crianças e os adolescentes que ocupam esse espaço, né? Então, ao longo de alguns anos, né, eles têm produzido aí um acervo com muitos coletivos, com muita criação de materiais, com muita escuta comunitária, possuem um canal no YouTube, possuem um blog. Eu até no próximo slide eu vou mostrar aqui para vocês, depois para quem tiver interesse de conhecer mais. Mas a ideia é que esse vetor, nesses processos coletivos e criativos, eles estejam também transformados em espaços de diálogo, espaços de escuta. Quando a gente fala hoje das rodas de conversa, é muito importante que a gente coloque que é uma roda de conversa, mas também uma roda de escuta, né? Porque às vezes as pessoas estão ali porque elas querem ser ouvidas, né? E aí também qual é o nosso papel profissional. E dentro desse centro de cultura, tanto pesquisadoras que já foram alunas de iniciação científica e alunas voluntárias do CIESP, como pesquisadores do próprio CIESP que atuam em parceria, já tiveram a oportunidade de desenvolver seus trabalhos e seus estudos. Isso demonstra
que, ainda que seja um espaço que produz conhecimento, que pode produzir uma pesquisa acadêmica, também é um espaço de construção de uma relação de diálogo com as comunidades, né? E aí tem a ludicidade da memória, né? Que é esse ponto de memória que nasceu em 2012 e é bastante interessante porque ele desenvolve com pessoas e instituições um trabalho em 4 comunidades, né? Ele está ligado à Rocinha, ao Horto, ao Santa Marta e Mangueira de Botafogo. Então, eles têm todo um trabalho de parceria com o Museu do Horto, com o Museu Sankofa, trabalhando com histórias, com visitas guiadas, trabalhando com práticas colaborativas de memória, criação de um acervo de brinquedos, de imagens, de repertórios comunitários com grupos locais e que estão disponíveis, né, para quem quiser conhecer através do blog do Centro Lúdico Carioca da Rocinha. Então tem o endereço e através de um documentário que já foi produzido sobre essa experiência, que é o História Viva, com museus no Rio de Janeiro, sabendo que o Museu Sankofa e o Museu do Horto são museus comunitários, e também através de um canal no YouTube que eles possuem materiais e apresentando essa experiência. Então, ao mesmo tempo que o CIESP e a professora Irene, da mesma maneira que a professora Valéria, tem todo um trabalho de produção de conhecimento, de orientação de mestrado, de doutorado, de tese, de TCC sobre aquele lugar, também tem um trabalho de articulação que vai além, né, de apenas ser um ponto de responder uma pergunta de pesquisa, mas de um compartilhamento de experiência que muitas vezes a gente não tem pergunta de pesquisa, a gente está lá para construir junto questões que nos chamam a atenção, que nos provocam e que nos instigam, né, no nosso cotidiano, no nosso fazer, nesse olhar, né, extensionista, pesquisador extensionista. Algum? Apresentou brilhantemente. Ai, meu Deus, que medo! Eu falei, será que ela está aqui? Eu falei, ela pode me interromper que eu passo a voz. Não, maravilha. Complemente aí, professora Irene. Aí Já depois disse eu os posso lugares. falar Olha mais só, do você já pensou se a projeto. pessoa está aqui, eu falo bobagem, gente, mas eu estudei o Não, script. você apresentou super bem, e aí nós estamos há muitos anos atuantes na Rocinha, desde o momento quando eu entro na PUC em 2002, a gente já tinha uma atuação nessas várias comunidades e sempre trabalhando com a história da infância, da família, da comunidade, que muitos dos nossos alunos vieram da Rocinha e ainda estão conosco, né, trabalhando. E a gente ter, por vários anos, trabalhado com o Ministério de Cultura e com a Secretaria de Cultura também do Rio de Janeiro, nos deu assim uma expansão grande para podermos criar o ponto de cultura e temos um pequeno museu da infância no espaço do CIESP que é bastante ligado às histórias dos griots na Rocinha e sempre trabalhando com as juventudes, ligando as infâncias, adolescências com os idosos. Então, assim, uma oportunidade, né, da PUC está tendo sempre essa contribuição aí importante de extensão aí para os nossos vizinhos, principalmente na Gávea, né? Uhum. Estão perguntando aqui o endereço, gente. Onde que acha? Onde que é? Eu acho que não sei se perguntaram onde é o Então, o CIESP e onde CIESP é o. fica ali na Estrada da Gávea 50, é só subir a rua, né? Parte do espaço Mateu Ricci é parte da PUC, e o acervo fica ali, e o resto está tudo no próprio site do CIESP, né? Esse material todo, os vídeos as entrevistas, fotografias, relatos, vários relatórios, né, que nós levamos muito a sério os relatórios anuais, está tudo lá no site do CIESP, para quem tiver interesse, e também nos visitar lá no CIESP.
Então, alguém colocou aqui no chat, professora, que é verdade porque já participou. Ai, a gente, que bom. Então, muito obrigada, Irene, por compartilhar aí com a A Marli que gente. está aqui, professora. Ah, Oi! É isso aí, a gente é aí sempre ativo, claro. Abração para você. obrigada. Então, Gente, agora Jardim Gramacho vamos. não é tão perto da PUC, mas a gente intenciona fazer, inclusive, uma ida até lá, né? Vamos. Em Duque de Caxias, é um subbairro, mas se organizarmos, fica fácil da gente viabilizar, né, uma estada, mais de uma, enfim, com algumas propostas, inclusive articulado a Isabelle, que é assistente social e nossa mestranda, ex-graduanda, que está lá atuando, tá bom? Exatamente, eu acho que super recomendo, né, a gente poder estar conhecendo, né, esses espaços que são espaços que a gente tem um trabalho da universidade, que a gente ouve, lê, vê a professora Valéria falando dos encontros, dos congressos, aqui e ali, e a gente não conhecer de fato como é que esse local, né, funciona na sua essência e no seu cotidiano. Da mesma forma, já faço o convite para visitarem o CIESP, um espaço muito legal e que está aí, né, à nossa disposição. E agora eu vou passar aqui para algumas experiências. Eu coloquei aqui três experiências. Bom, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito militante, né? Uma vez eu ouvi da dona Zica, que vocês certamente conhecem, quem não conhece vai poder conhecê-la, que ela disse para mim que ela não sabia se eu era uma professora militante ou uma militante professora. Bom, a ordem dos fatores para mim não faz diferença. A questão é que eu tenho essa característica, né, desde sempre, de ter um trabalho muito junto a movimentos sociais, aos movimentos populares, é, principalmente naquilo que tange o diálogo com as mulheres, né, e essas mulheridades e essas mulheres todas aí no plural que a gente pode estar dialogando. Então, eu vou falar para vocês aqui de uma experiência que eu tenho, né, que é essa rede colaborativa com mulheres de favelas e periferias. Essa rede colaborativa, na verdade, é um projeto de extensão que reúne muitas outras frentes com as quais eu trabalho, né? Então, desde o momento em que eu começo, e aí, como diz Valéria, né? Bota década nisso, a gente fala, se ela está formada há 40 anos, eu estou há 38, então 37, sei lá, é tudo da mesma geração. Eu fui extensionista, gente, no meu terceiro período na UFRJ, em 1985. Por que que eu gosto um pouco de falar disso, né? Porque eu acho que foi ali que eu fui fisgada por esse jeito de trabalhar com as minhas pesquisas, inclusive, né? Eu começo a trabalhar como pesquisadora extensionista na UFRJ, no terceiro período, numa pesquisa que quem foi da UFRJ da turma mais antiga deve ter ouvido falar, que era a pesquisa sobre as mulheres chefas de família em Praia da Rosa e Sapucaia, na Ilha do Governador, com a professora Durvalina. E aí a gente já tinha naquela ocasião a PR5 da UFRJ, que é a Pró-Reitoria de Extensão, com investimento, com bolsa, como é a bolsa da Ágata hoje, uma bolsa que não é PIBIC, mas é uma bolsa de pesquisadoras extensionista. E desde então eu nunca mais, né, deixei de estar nesses espaços populares, isso me acompanha ao longo dos meus 40 anos de vida profissional. E essa rede colaborativa na verdade, é um grande mapeamento que eu tenho de lideranças, né, de favelas e periferias da região metropolitana do Rio. São muitas, tá? São muitas mesmo. Eu sei, a minha rede mapeada são mais de 200 mulheres, e essas mulheres, elas fazem, elas são ativistas sociais e ativistas, né, de um movimento político nos espaços populares, muito orientado numa perspectiva do que a gente chama de promoção da saúde. Essa lógica de promoção da saúde
ela não dialoga diretamente com uma relação da saúde no modelo hospitalocêntrico, mas ela trabalha a partir das suas determinações sociais. Então, quando a gente fala de determinações sociais e mulheres de organizações de base comunitária, isso tem um diálogo muito orgânico com o serviço social. A gente está falando do final da fila, né, das pontas das desigualdades que atingem, de fato, as mulheres, que são as mulheres negras que ocupam os espaços populares. E aí, essa rede colaborativa, ela vem se construindo nesse cotidiano a partir de como a gente, enquanto universidade, pode apoiar os movimentos das bases comunitárias, né? E apoiar e fazer junto, e discutir, e fazer rodas de conversa, e confraternizar, e encontrar caminhos possíveis em territórios que muitas vezes são deflagrados, né, como é o caso do que a gente está vivendo hoje, mas embora tenha a gravidade, né, que a gente sabe que está acontecendo na cidade, que aconteceu ontem, ele não é único, né? A gente tem uma presença, uma coisa muito ostensiva desse estado violento em várias partes da cidade. E essas mulheres existem, resistem, produzem, promovem e fazem verdadeiras revoluções nos seus espaços populares. E é no sentido de fortalecer essas lutas que a gente está junto. E está junto mesmo, né? Meninas que estão aí comigo, que acompanham um pouco mais de perto, né? É um evento que vou organizar sobre saúde da mulher negra. Então, a gente está junto discutindo, apoiando, mobilizando, encontrando parcerias. Ah, vamos trabalhar. Agora eu venho trabalhando com um foco muito voltado para as cozinhas solidárias. Então, a gente está aí com uma parceria grande com o Fórum Estadual de Cozinhas Solidárias e Comunitárias. Isso reúne mais de 300 cozinhas. Então, assim, é no sentido de estar apoiando, né, que é esse projeto de extensão que eu, então, aqui nomeio, né, tem que dar um nome, uma rede colaborativa. E aí, nessa rede colaborativa, eu volto para o slide anterior, que eu venho trabalhando numa perspectiva extensionista de uma forma muito próxima já há algum tempo com o Departamento de Comunicação da PUC-Rio. E eu coloquei eles aqui caminhando juntos, né? Porque essa parceria entre o Departamento de Comunicação e o Serviço Social vem produzindo resultados muito interessantes no âmbito da formação dos alunos e alunas que são das disciplinas extensionistas, essa disciplina chama Comunicação e Mudança Social. A gente vem trabalhando no sentido de que algumas alunas, que a Júlia já acompanhou algumas coisas, a gente tem alunas que já passaram, né, como o Pipi, que acompanhando um pouco de perto como é que se dá essa produção, mas o Departamento de Comunicação vem trabalhando muito no sentido de atender demandas que vêm nessa perspectiva colaborativa. Então, dentro dessa rede colaborativa, a gente encontra demandas, traz para o departamento, e o departamento, como uma disciplina extensionista, vem podendo produzir coisas muito interessantes. Primeira nossa experiência foi produzir um vídeo documentário sobre o Coral da População em Situação de Rua, que era um projeto que eu acompanho, eu nem botei aqui na lista, mas é um projeto que eu acompanho desde antes da pandemia. E esse vídeo documentário foi produzido por alunos de comunicação. É um documentário muito interessante. A gente ainda não disponibilizou porque eles estão colocando em festivais, mas é um trabalho, foi todo ele construído com o Coral da Pop Rua, foi todo ele pactuado com o Coral da Pop Rua, e isso mediado pelo serviço social em parceria com a comunicação. No semestre passado, nós produzimos um documentário muito interessante sobre as cozinhas solidárias, onde eles não tinham a menor ideia do que era isso, mas a gente fez a coleta de depoimentos e de material desde o plantio da banana em Xerém até a comida no prato sendo distribuída. A gente fez toda a cadeia do suprimento, desde a plantação até a distribuição, registrada num vídeo documentário,
que foi produzida a partir de quê? De diálogo com fórum, de diálogo com cozinhas de terreiro, de diálogo com cozinhas na Rocinha, e os alunos foram fazendo, e a sistematização disso, numa perspectiva disciplina extensionista, foi produzir um documentário sobre é, a trajetória da comida, né? Desde o plantio até a comida na mesa. Isso para só ilustrar duas experiências, mas vocês conhecem, ou se não conhecem, eu gostaria de aproveitar a deixa, né, para falar do audiolivro, né? Eu recentemente publiquei um audiolivro, ele está disponível no Spotify, né? E esse audiolivro, ele tem 30 capítulos, e cada capítulo é uma mulher dessas lideranças com as quais eu trabalho contando a sua própria história. Eu faço uma conversa por dentro, não é um podcast no modelo pergunta-resposta, não tem isso, mas esse material só pôde ser produzido porque o Departamento de Comunicação abraçou a ideia, porque a gente fez todo ele gravado dentro é, de estúdio. Ele foi editado em ilha de edição, ele foi gravado com todo o silêncio que precisa naqueles espaços de estúdio, né, com o som bloqueado. E isso acontece nessa perspectiva da gente poder ser colaborativo, de amplificar as vozes dessas mulheres e de poder potencializar a visibilidade do trabalho que elas já realizam. Então, eu, né, quis assim destacar essas duas experiências para vocês, né? Tem uma outra experiência que eu não vou adentrar, mas é só para sinalizar que a gente, né, vem trabalhando. Eu estou mostrando que tem coisas que não são apenas do departamento, mas que são articulações dentro da PUC. Esse projeto eu estou trabalhando em parceria com a Andrea, que está aqui, que falou para vocês, e a gente está num projeto de produção do Espaço e Ocupações de Moradia, que é um projeto do Departamento de Arquitetura, com a professora Maíra. É um projeto que envolve vários departamentos, vários professores, e a ideia é que a gente possa estar participando de uma forma, de como o serviço social pode estar trabalhando nessa perspectiva. A gente esteve trabalhando numa ocupação, na Glória, já subindo ali para Santa Teresa, numa perspectiva de fazer essa escuta, esse olhar social, que não adianta a arquitetura chegar e fazer a obra, a engenharia, fazer o cálculo, se quem está dentro do espaço não se sente implicado. E aí o convite do serviço social participar nessa perspectiva transdisciplinar de prática extensionista. E por fim, eu vou pedir para a Agatha apresentar, que é um projeto grande, que é um projeto da universidade, né, mas que está sobre o guarda-chuva, digamos assim, né, do nosso departamento, que é um projeto Saúde para o Bem Viver, intervenções extensionistas em territórios vulnerabilizados. Esse é um projeto é, chamado, um projeto do PROEST, né, do Programa de Pós-Graduação e Extensão da CAPES. Ele é um projeto que, embora esteja, né, sobre o nosso guarda-chuva, né, do departamento, ele é um projeto da PUC-Rio, né? Eu falo que eu brinco que eu sou uma espécie de guardião, né? Porque acabo sendo a pessoa que estou respondendo por ele, mas ele é um projeto da universidade que atualmente envolve cerca de 30 professores, né? De vários departamentos. A gente tem história, teologia, letras, pedagogia, engenharias, robótica, design, serviço social, ciências sociais, arquitetura, todo mundo envolvido. E ele tem dois metaprojetos dentro dele, que é o metaprojeto do Amazonizar e o Gávea Carioca. Então, ele tem tanto ações ligadas ao metaprojeto Amazonizar, que está focalizado na Ilha do Marajó, e ele tem a parte do Gávea Rio, que envolve as áreas, né, do Horto até Rio das Pedras. Então, esse projeto é um projeto que ele foi lançado esse edital em 2023. Eu faço a coordenação dele, que eu acho que é muito importante para o nosso departamento. Ele foi iniciado em 2024 e ele se estenderá até 2028. Então, ele é um projeto assim bastante robusto,
né, que envolve recursos, que envolve gestão, mas que envolve também uma perspectiva intermultitransdisciplinar. E aí eu vou passar a palavra para a Ágata, que é a nossa estagiária extensionista dele, né, para que a Ágata possa contar para vocês o que é a vivência dela como uma aluna de graduação nessa experiência. Olá, gente. Boa tarde mais uma vez. Como a professora Nilza falou, eu sou a Ágata. Eu sou aluna do quarto período de serviço social. Tá sendo uma experiência muito marcante na minha vida. Eu ouvindo aqui a professora Andréia falando e fazendo análise também, parece que eu sou meio que um resultado final de muitas extensões que acontecem, porque eu já passei por diversos projetos antes de chegar na faculdade. Eu estava lembrando aqui que veio uma lembrança aqui para mim no meu Google Fotos. Que em 2023, se eu não me engano, foi em 2023, eu encontrei com a professora Nilza lá no Expo Favela. E eu já estava com interesse de entrar para a graduação, de ser aluna, né, do serviço social, já estava pesquisando mais sobre o curso, já tinha feito o vestibular da PUC uma vez e não tinha conseguido, então acho que estava meio perdida. E aí, nesse dia, eu encontrei a professora Nilza dando uma palestra lá no Expo Favela. E eu fiquei muito feliz, assim, eu falei assim, se eu não conseguir nada, eu vou mandar um e-mail para essa mulher, porque eu acho que ela vai ser minha porta de entrada, ela que vai me ajudar. E aí, coincidentemente, depois eu consegui entrar para a faculdade, fiz o vestibular, passei, eu conheci a professora Nilza em um outro projeto de um lugar que eu trabalhava, que era no Territórios Sociais. Sociais. Eu conheci ela lá, me apresentei para ela, né? Falei, oi, professora, sou aluna da graduação e tudo mais. Ela, você ainda não foi minha aluna, mas a gente vai se encontrar. E eu tô com um projeto aqui que eu preciso muito de alguém que seja dessa região da Gávea, da Rocinha, inclusive. E aí a gente vai conversar. E aí a gente conversou, né? Ela me explicou sobre o projeto do Proeste. Eu não fazia a mínima ideia do que seria. Mas quando ela me explicou a metodologia, como funcionaria, e ela falou assim: olha, aí vai ter uma viagem para algum lugar da região amazônica. A gente não sabe ainda para onde que é, mas É tem uma isso. viagem para a região amazônica. Quando ela falou isso, gente, eu fiquei que nem pinto no lixo. Eu falei assim: não, não é possível, Deus, não é possível. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que que é. Tipo, eu fiquei com medo de não dar conta, de não saber como. Nesse meio tempo, alguns colegas veem a minha loucura de conseguir conciliar faculdade, maternidade, escola, trabalho. Mas a professora Nilza não largou minha mão em nenhum momento. E aí aconteceu de eu entrar para o projeto do Proeste, que é o que a professora acabou de explicar, né? É uma ligação dos jovens da Rocinha, dessa área da Gávea Carioca, com os jovens da Amazônia, que a gente vai fazer agora com a Ilha do Marajó. E aí a gente foi para essa viagem, né? A minha primeira vez viajando de avião. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu até chorei porque para mim, eu nunca podia imaginar que eu ia conseguir isso. E eu consegui através do estudo e da faculdade, né? Eu não gastei R$ 1 do meu bolso, foi tudo financiado pelo projeto e pela PUC. E assim, eu não sei como agradecer essa oportunidade à professora Nilza, a graduação, o meu esforço também, né? Porque foi muito grande de estar aqui. E eu acho que eu venho como uma experiência e como um exemplo de que dá certo, sabe? Tipo, de como que acontece os projetos de extensão, da oportunidade que eles dão, né? De como que essa ponte entre a graduação, a faculdade e a universidade e os territórios dá um fruto muito bom, né? E eu estava até lendo hoje as obrigações, né, do projeto e tudo mais, e ver essa importância, né, de dar uma iniciativa também para o aluno da graduação continuar estudando, ir para pós-graduação, ir para o mestrado, doutorado, e é uma coisa que eu planejo muito, quero muito, mas quero primeiro terminar a graduação e depois pensar na pós, mas que já é uma coisa que praticamente assim, eu já tô vendo como é, eu já conheço. Então, para eu já ter um conhecimento, já ter um tato daquela experiência, facilita e abre mais portas para pós-graduação. Aí são as minhas fotinhas lá.
na Ilha do Marajó, que foi no busto do Padre Galo, né? Que a gente foi lá, a PUC foi para fazer esse trabalho, que tinha prometido a entrega do busto ao Padre Galo. Inclusive, até fazendo tour esses dias na PUC, eu falei com o professor Roosevelt, né? Eu falei, nossa, padre adora um busto, né? Porque todo canto da PUC tem um busto de um padre, de, de um homem muito importante. E a gente até tava falando lá que não tem de nenhuma mulher, né? Não tem um busto de nenhuma mulher. A A gente gente fala tem que isso. reivindicar isso aí. E aí Temos a que ter o gente. busto da Lélia Gonzalez. Isso aí. É, tal de Conhe... Kennedy, derruba aquele Kennedy, lá bota a É, botar a Lélia. Lélia lá, isso mesmo. É, a gente E já falou isso. aí eu conheci o bordado Marajoara, visitei o Museu do Marajó, vi o trabalho, né, das mulheres lá fazendo, tirando da cerâmica, o desenho da cerâmica, é uma arte centenária, né, da ilha, e aí agora é colocada como bordado para um meio de ganhar dinheiro, né, de rentabilidade na ilha. Fizemos também passeios, fui na praia. Comi várias coisas diferentes, peixe com açaí. Foi uma experiência muito, muito, muito incrível na minha vida e que eu nunca vou esquecer, né? Primeira vez que eu andei de avião também. E eu acho que é isso. Agradecer a professora Nilza, a universidade, por toda essa oportunidade que eu tô tendo. Aqui eu distribuí no jornal na Rocinha, né? Dizendo, mostrando que não é só na extensão e na graduação que eu me movo, mas eu já me movo há muito tempo dentro da minha comunidade, sempre procurando não só ajudar a comunidade, mas me ajudar, né? Porque eu acho que eu quero muito estudar, melhorar meu conhecimento para poder voltar, né? Para poder retornar, como eu tinha falado lá no início, né? Essa reafirmação de devolver alguma coisa para aquilo ali que te ofereceu, né? Então, acho que para mim é isso, né? Tentar trazer de alguma forma esse lugar de onde eu vim, né? Tão potente, tão forte, que a gente luta todo dia para mostrar que aqui dentro da comunidade tem pessoas boas, não é só o crime, né? Que a gente também é morador digno de tudo que a sociedade pode dar para outras pessoas, e não só morte, violência e criminalização. Bem, Agatha. E aí eu acho que tem uma questão muito importante que eu acho que é legal, né? E a Agatha está aqui para testemunhar, que é, por exemplo, ela poder participar das reuniões de planejamento do Proeste. Então, ela senta nas reuniões de planejamento, que o aluno extensionista ele não está lá como tarefeiro, ele está lá como propositivo. Então, a gente vai sentar junto, senta junto, é professor, é aluno de pós-graduação. O Proeste, É gente, reitor. é reitor, é Agora, todo reitor, mundo. viajei com a professora Jaqueline, reitora de extensão, né? É muito importante destacar isso. Eu vou lá nas reuniões, lá na Na reitoria, e eu reitoria. fico, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui nessa cadeira? Fazendo, E tomando cafezinho, comendo biscoito. Mas é isso, é a gente ocupar os espaços. Então, o trabalho da extensão, ele não é só para fora, não, ele é para dentro e para fora. Ela esqueceu de falar que sábado ela estava apoiando a Maíra lá na Rocinha, num evento da tava nervosa, arquitetura. professora. Pois é, Esqueci. agora pode falar rapidinho. Então, aqui esse projeto já acontece desde 2022, né, com a professora Maíra, sobre a resistência do Parque Ecológico aqui na Rocinha, e que liga muito, né, com a questão do Proeste, amazonizar, porque é um lugar verde, uma área linda de mata aqui na Rocinha, e que está sendo degradada pela construção, pelo poder paralelo, que eu vejo que com a resistência de alguns moradores e a união da PUC, né, essa permanência de lembrar a importância com grafite, com limpeza, com desenho no local, com projetos, sabe? Tipo lanche coletivo, para mostrar para a população que aquele lugar ali é muito importante para gente, que a gente não pode deixar isso passar, sabe? A gente perder o lugar, porque a gente está perdendo o lugar. A gente está perdendo, e aí, com essa iniciativa dos projetos de extensão da faculdade, a gente consegue manter a memória desse lugar.
perpetuar essa memória viva, não só das memórias ruins, porque eu acho que o que muito ficou pra gente aqui da comunidade, esse esquecimento do parque ecológico, é porque ali era uma área de polícia, porque teve uma morte ali muito violenta, né? E muitas outras que a gente não sabe que aconteceram. Então a gente não tem uma afetividade por aquele lugar. Então a gente acaba meio que deixando de lado. E aí o poder paralelo ou outras pessoas vêm e tomam conta daquele lugar. Só que a gente não pode deixar essa memória ruim apagar todas as outras que são muito boas. Isso aí. Então, a ideia é que o depoimento da Ágata, né, possa ser também inspiração, porque o que a gente quer fazer aqui nesse encontro, eu vou abrir aí para a gente dialogar, mas é um convite, né? Quem são as alunas, os alunos da graduação, da pós-graduação, que têm vontade de ter experiências de extensão? Né? A gente apresentou 3 projetos, mas temos outros projetos, né? 3 professores, digamos assim. Mas a proposta é um convite mesmo, né? A gente sabe que nós temos problemas sérios com relação à extensão, porque a gente não tem financiamento, a gente não tem apoio, mas também tem esse movimento, né? Eu brinco, eu encontrei a Ágata, a segunda vez que eu encontrei a Ágata foi numa conferência popular, lá na Ação da Cidadania, né? Então, assim, nem tudo a gente vai ter essas condições ideais, mas se os alunos têm vontade, têm motivação, a gente vai encontrando caminhos possíveis, né? E isso é uma questão que a gente precisa fazer essa aposta. E aí é um convite, né? Que quem tiver interesse, quem tiver é, curiosidade, vontade de saber mais, só falar com a gente. Fala, André. Não, é só para deixar claro que o PROEST é o primeiro programa do governo federal que liberou recurso para a extensão, né? Depois de, enfim, de alguns anos, teve no governo, né, passado da Dilma, que depois foi suspenso, e esse na perspectiva da pós-graduação. Nem é um projeto da graduação, é um projeto, né, CAPES da pós-graduação, dada a importância, enfim, que a própria política de pós-graduação já está entendendo, enfim, está validando. Então, é o primeiro recurso. Ganhamos pouco, a PUC teve um recurso pequeno, se comparado a outras universidades, mas entendemos que já é um primeiro passo. Então, quanto mais envolvimento e engajamento tivermos, acreditamos que vamos ter possibilidade de ampliar essa atuação. E no caso do Proeste, por exemplo, nós tivemos vários alunos do designer, alunos de pós-graduação, gente do doutorado, a gente tem alunos de pós-graduação da teologia, alunos de pós-graduação das licenciaturas da letras. Agora vai ter um evento com a professora Inês, não é Alegria, não, é a outra, Inês da Letras. Inês Miller. Inês Miller, que envolve vários alunos de graduação e pós-graduação no âmbito, né, da formação de professores. Então, assim, ele está com várias frentes simultâneas. E a gente tem condição, né? O pessoal do designer tem um trabalho bem interessante. E assim, a gente tem possibilidade de fazer coisas, né? A gente tem algum recurso. Não tem para pagar pessoal, mas tem para pagar as atividades. Então, isso é um momento único, né? Poder dizer assim, olha, eu tenho algum dinheiro. Mas queria abrir a palavra para vocês, o que que vocês acharam, que foi essa experiência de ouvir falar sobre isso hoje. Estamos aí com o microfone aberto. A gente promete que para uns 10 minutinhos para todo mundo tomar uma água e ao banheiro para voltar para a próxima. Então é só para a gente fechar. Queria ver o que que vocês gostariam de compartilhar aí. Olha, a outra está dizendo que eu estou rica, gente. Eu estou rica. O dinheiro não é meu, não, tá, gente? Mas o dedão é meu. Ninguém gasta sem o meu dedo. Fala, Ari. Não, vou só botar mais um temperinho aí nesse debate. Acho ótimo. Quero parabenizar vocês.
Agatha, você é a garota propaganda da extensão. Você tem que estar Não é, sempre aí, gente? porque dá até vontade da gente fazer extensão com você. Tem até um documentário já, tem um documentário que a Júlia gravou, que eu tô Dois. igual a Glória Maria lá, entrevistando as pessoas, Pronto. locutando o vídeo. Eu sou a garota propaganda mesmo. Em breve vocês receberão o documentário. Ele está lá com o pessoal do Brand para fazer a tal da logo, das Tá logos. resolvido, você vai sempre agora apresentar. Bom, também parabenizar a Andréia, né, e Nilza, que estão aí nesse debate. Eu queria sugerir, na verdade, eu não procurei o documento, mas eu queria sugerir para quem está, enfim, né, estudando aí a extensão, a Ana Paula Leite, que é uma colega nossa da BEPS, ela fez um levantamento dos governos do PT, né, com extensão universitária. E aí ela faz um levantamento dos editais, né, que foram abertos nesse período e como que estavam envolvidos outros ministérios, né? Então tinha o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, enfim. E ela vai demonstrando na tese, né? Eu vi uma apresentação dela, o quanto foi sendo levado para a questão mercadológica, né? Quanto e aquilo que a Valéria estava falando mesmo. Se tinha um cunho mais social em alguns momentos, foi caminhando para o empreendedorismo, né? Para as empresas, né? Para tecnologias. Então a gente vê que a extensão ela está em disputa, né? E eu queria reforçar um pouco o que vocês estavam falando da política, dos documentos, né? Os documentos, e aí, portanto, essas lacunas, né, que a Andrea consegue identificar já na tese, a gente vê que os documentos, eles também expressam as contradições e as disputas de interesses em torno de um tema, né, que parece ser um tema da academia, mas é um tema da sociedade e do mercado, né, que está em disputa. Então, a gente precisa, né, ter essa clareza, né, de quais são as extensões que a gente também está encampando, né? A gente está ajudando a quem com essas extensões, está contribuindo com que projeto societário, né? Então, acho que é importante aí a gente aprofundar nesses editais para a gente também ver, né, o que o governo tem investido, né? E a gente tem uma pós-graduação nacional, mas também internacional, muito voltada cada vez mais, né, para prática e lógica neoliberal. Então, acho que é importante a gente entender que a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, ela acontece, mas ela acontece com um projeto que está em disputa, né? E que a gente, como disse a Nilza no começo, a gente tem perdido muito, a gente está sempre perdendo, né? A classe trabalhadora está sempre enfim, né? Na desigualdade, a gente está sempre tá difícil, gente, hoje falar, mas eu quero agradecer aí essa mesa, foi ótimo, e agradecer, a gente teve 40 pessoas aqui, né? Então, foi um tema, a gente pode fazer mais encontros, viu, Nilza? Porque eu acho que é um tema que a galera tá interessada. Então, parabéns aí para todo mundo, um beijo grande. Tem a Marli aí agora, né, Marli? Bom, Vamos. assim, né? Assim, muito feliz, né? Eu estou muito feliz porque eu vim do começo, da onde a Ágata está chegando, né? É muito bom quando, assim, né? Através da onde eu também estudo, né? A gente consegue ver a juventude dando continuidade de um trabalho árduo que nós começamos a fazer lá no parque, né? Tem a questão da guerra, né, entre governo federal, prefeitura e estadual. Por quê? Porque o parque é uma parte do Banco do Brasil, e aí foi feito o parque, tudo, depois, junto com a UPP, uma parte ficou para o Estado, que foi cedido ao Estado, e a outra parte da prefeitura não teve um complemento, e a PUC, ela é uma das percussoras de presença muito grande. Tem o Rãs, tem o professor Burgo, tem o Rocinha Sem Fronteira. Junto com a PUC, a gente conseguiu, vou dizer assim, a gente se fortaleceu, né? Porque a gente estava muito debilitado, sabe?
com a situação do parque, seu total abandono, e aí agora parece que vai voltar a obra. Então, assim, eu, como moradora, quanto estudante, eu tenho que só agradecer, né? Eu sou muito feliz, porque, assim, ter a oportunidade de estar numa faculdade que ela me dá uma troca, não só da educação, como também dos movimentos sociais, né? Como a professora acabou de falar agora, né? Saber que sociedade que nós queremos, né? O que que nós queremos para a continuidade dos nossos jovens, crianças e adolescentes, e o que que o próprio governo, né, nos oferecem, e a própria extensão, né, o que ela não é transitória, é isso que a gente consegue ver na PUC, aqui dentro da Rocinha, né? Porque, na verdade, a gente já foi muito projeto de estudo, né? Para dizer a vocês, a gente teve uma luta muito árdua para acabar com o Jeep-Tour, porque a gente parecia zoológico. Vinha os jipes, os turistas, fotografava a criminalização da pobreza e aí ia lá para fora, essas coisas todas. E a PUC, ela nos trouxe, né, desde lá de trás, junto com o Nean e Dona Elisa, e não nos abandonou. Então, assim, a professora Nilza, assim, eu sou muito feliz de ser uma professora, né, como assim, professora Valéria, como todas aí, agradeço muito, porque é o comprometimento, né? Porque nos ensina que a troca não, o respaldo daquilo que a gente está estudando não é uma troca, né? É uma continuidade. Então, assim, é agradecer muito mesmo, foi muito rico do começo até o final. Gostoso de ficar, né? Porque às vezes a gente sabe, quem já trabalhou de home office sabe que chega uma hora que a gente surta nesse computador. Mas foi gostoso de ficar e estamos aí. Muito obrigado, professor, e a todos aí que colaboraram. Obrigada, Marli. Para a gente não surtar, né? E vocês terem um outro surto, temos aí 12 minutinhos para a gente se levantar, né, respirar, ir ao banheiro, tomar um cafezinho, porque a próxima mesa começa às 17 horas, não é isso, Ariane, Valéria? Então, eu acho que em nome da nossa equipe aí que planejou esse encontro com muito carinho aí para vocês, né? A gente quer muito agradecer pela oportunidade de falar, né, um pouco dessas experiências, provocar. Gente, aqui temos muitas perguntas, nenhuma resposta, né? A gente que tem esse olhar de que a academia precisa estar em diálogo permanente com a sociedade, a gente está sempre se desafiando, sempre querendo entender as coisas sem ter respostas, mas despertando na gente outros desafios e outras perguntas. Então, sejam todos e todos, sintam-se abraçados por mim. Eu hoje estou muito carente dos abraços, agora eu não estou mais chorosa, mas eu realmente estou Abraçada por nós muito, também. muito mobilizada, Sinta-se abraçada, professora. Eu lembrei muito É nessa um abraço história. coletivo, ó, de porque todos Com nós. certeza, Nós é que nós estamos agradecemos, muito Rogéria. debilitados. Rogério e toda a equipe, eu acho que todos os presentes, né, além da comissão fiquei muito feliz. 40 organizadora, que a pessoas gente sempre ouvindo isso foi agradece, muito né? bom. Isso, a gente rapidamente mudou para essa modalidade remota, né? Então, quero agradecer, além da equipe organizadora, o pessoal da secretaria, que também a gente fez uma reunião hoje A cedo para comissão, pensar tudo isso, além da comissão organizadora, que elas estão em primeiro lugar, né? Que elas que estão pilotando esse processo, mas também agradecer a secretaria que mobilizou, que fez os links, enfim, e agradecer as pessoas que estão aí, porque, como a gente falou, o momento é um momento difícil, mas a gente precisa não naturalizar, mas fazer com que esses processos nos fortaleça para determinados enfrentamentos, para determinadas articulações. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que a gente segue resistindo mesmo com essa dureza, né? Com essa dureza, com essa brutalidade, mas a gente resiste, né? pensar que E vai ontem, seguir, e que essa é a ontem, luta. anteontem a gente estava em reunião, né, com o grupo da pesquisa do alemão, a gente está com o Um Instituto evento SEMI maravilhoso para lá, pensar saúde mental a pois partir de um é. documentário
de Manguinhos. de Então, Manguinhos. é isso que faz com E que a gente ontem se eu estava no revitalize. evento de Ciências Humanas e Saúde, promovido pelo Departamento de Psicologia com as Ciências Sociais, e a mesa da tarde, quando encerrou, que fechou a PUC, que encerraram as atividades, era sobre conflito armado e saúde na favela. É sobre isso. Então, a E a gente gente resiste acompanhando, e não tira da pauta, né? Enquanto e existir toda assim, essa brutalidade, isso é ponto de pauta para a gente. exatamente. Infelizmente, não fico feliz em falar isso, mas é a É, nossa realidade. Então, obrigado a todas as pessoas aqui obrigada, presentes. gente. Fiquem em segurança, porque a gente ainda, mesmo esse um, esse 2, esse 3, esse 4, alerta ou não alerta, é algo que ainda nos amedronta, É. né? Nos entristece e nos preocupa, né? Meus dois filhos estão trabalhando, um no front da medicina e outro da educação da Tijuca. Então, é sempre problemático, mas a gente está aqui tocando a vida e acreditando que resistir ainda é a nossa maior A arma. arma. Então, um beijão para vocês, Gente, hoje, parabéns pelo hoje é dia de trabalho luto, mas e amanhã a é gente dia de precisa luta. encerrar. Um É beijo isso grande. aí. Tchau. Faltam só 9 minutos para a gente entrar em outra, eu vou me revitalizar Recompor. aqui para entrar. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau. Até Tchau. daqui a pouquinho. Vai ser em outro Até link, daqui a né? pouco. Sim. Isso. É o outro link, tá? Rogéria, salva aí, tá? Vou fechar aqui